Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, especialista na área de farmacologia e idealizador do projeto Personal Pharma. Então a gente vai estar aqui para mais um vídeo falando um pouquinho hoje sobre um dos problemas que atinge milhares de mulheres mensalmente e causa um desconforto muito grande, e a gente vai falar sobre os medicamentos que são utilizados para tratar esse problema. Então a gente vai falar agora sobre dismenorreia primária, as cólicas menstruais que atingem milhares de pessoas em todo o mundo. As mulheres sofrem muito, tem mulheres que têm dificuldade, por exemplo, para realizar as atividades do cotidiano por causa dessas cólicas. E a gente vai tentar responder aqui para vocês qual o melhor medicamento para diminuir esses sintomas, para diminuir essas alterações e fazer com que ela tenha uma vida normal e reduzir essas complicações durante esse período que acaba causando muito incômodo para essas mulheres. Então vamos lá, primeiro o que a gente vai definir como dismenorreia primária, tá? Dismenorreia primária, na verdade, é um quadro doloroso, cíclico ou não. Então em algumas mulheres ele acontece mensalmente e acaba sendo cíclico, na região inferior do abdômen, na pelve, né? Com duração superior a 6 meses, quer dizer, rotineiramente, mensalmente, ela acaba sofrendo essas alterações e essa dor, essa cólica que está relacionada diretamente ao ciclo menstrual, ao processo de regularização e o processo que acontece durante a menstruação. E quando a gente fala de dismenorreia primária, é uma alteração que está relacionada sem a ausência de lesões orgânicas. Então nós não estamos falando aqui diretamente de endometriose ou de outras lesões orgânicas, de outras alterações orgânicas. É uma cólica, um quadro doloroso, cíclico, que normalmente ocorre mensalmente na parte inferior do abdômen, que causa um incômodo bastante grande e que faz com que muitas vezes essas mulheres não consigam executar as atividades do dia a dia porque estão sofrendo demais com essa cólica. Então é uma cólica conhecida popularmente como cólica menstrual, que realmente causa um incômodo muito grande, a famosa dismenorreia primária. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do mecanismo que leva a essa dor. Então existem vários mecanismos diferentes, processos diferentes aqui relacionados, mas tem uma característica importante, um processo inflamatório que ocorre próximo do início da menstruação, onde vai ocorrer o processo de vasoconstrição, de alterações inflamatórias do próprio endométrio, para que ocorra a descamação dele, né, durante a menstruação. E tem um agente que é bastante importante, que é uma prostaglandina, chamada de prostaglandina F2. Então você tem a presença dessa prostaglandina que favorece, que sensibiliza o tecido, fazendo com que durante esse processo de descamação ou até um pouco antes disso ele já ocorra uma cólica, uma contração intensa e o processo de dor. Aproximadamente 50% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com dismenorreia primária, 10% delas têm uma intensidade muito grande de dor, de cólica, que acaba interferindo diretamente no cotidiano. Então essa prostaglandina é um dos fatores que leva a essas alterações, que faz com que você tenha uma diminuição, uma alteração na sensibilidade de nossos receptores, reduzindo o fluxo sanguíneo uterino, fazendo uma vasoconstrição para que ocorra a descamação, que é um processo natural, né? Durante o processo de menstruação ocorre a descamação dessa área do útero, do endométrio, fazendo com que você tenha um processo inflamatório. E nesse caso especificamente ocorre uma redução do fluxo sanguíneo do útero, causada por uma presença de prostaglandinas que vão atuar nesse processo inflamatório, sensibilizando mais ainda os nossos receptores, os receptores de dor. E isso facilita com que seja desenvolvido esse processo da cólica. E realmente em 10% dos casos aí das mulheres que sofrem com essas alterações, acaba tendo dificuldade de conduzir a rotina, o cotidiano do dia a dia, por causa desse tipo de dor. E a gente vai falar um pouco sobre os fármacos, tá? Nós vamos explicar um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos fármacos especificamente, e quais são os fármacos que são mais interessantes, que são mais empregados para controle dessa cólica, para controle dessa dor que a paciente está apresentando. Então nós vamos falar de alguns fármacos aqui que são bastante comuns, são AINES, muito utilizados aí pela população, e eu vou dar destaque para 2 especificamente, mas vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, que os fármacos que são empregados para o tratamento dessa alteração da cólica menstrual são anti-inflamatórios, são inibidores da COX, então são anti-inflamatórios
que podem ser seletivos para COX-2 ou pode ser anti-inflamatórios que não são seletivos, que é o nosso caso aqui, onde a gente está mostrando, por exemplo, o ácido mefenâmico, piroxicam, cetoprofeno, ibuprofeno e o naproxeno, que são drogas não seletivas, mas que são excelentes analgésicos. O que eles fazem especificamente? Eles reduzem o processo inflamatório, reduzem a produção daquela prostaglandina que eu mostrei agora há pouco, e isso reduz o quadro clínico de dor e também acaba reduzindo o fluxo menstrual, né? Acaba diminuindo o processo do fluxo menstrual. Isso pode reduzir aí em 30%, tem alguns estudos que falam até 50% do fluxo menstrual. Então melhorando os sintomas que estão relacionados diretamente à dismenorreia primária. Nesse caso especificamente, a gente tem como opção terapêutica ácido mefenâmico, que é uma droga que tem uma ação muito interessante, que age diretamente nessa região do útero, nessa região do abdômen especificamente, diminuindo o processo inflamatório, controlando esses sintomas. Nós temos como opção também o piroxicam, que também é um inibidor da COX, que bloqueia COX-1 e COX-2, ele não é seletivo, mas que tem uma ação analgésica bastante intensa e bastante importante. E aí eu vou dar um destaque para ele especificamente, tá? O piroxicam, ele tem uma formulação que é SL, que é sublingual. E essa formulação, em alguns estudos, já demonstrou uma eficácia e uma rapidez na ação muito grande. Então ela é uma opção terapêutica muito interessante, tá? Porque ela consegue demonstrar uma eficácia e uma ação bastante rápida nesse processo, principalmente porque a absorção, ou melhor, a ação dela por via sublingual, o processo de absorção acaba sendo muito rápido. Então quando a gente pensa no piroxicam por via sublingual, você tem uma absorção aí que vai demorar em torno de 3 a 4 minutos e ele já inicia o efeito. Então para aquelas mulheres que sofrem muito com esse tipo de dor, com essa cólica, você tem a possibilidade de utilizar uma droga de ação bastante rápida, que é o caso do piroxicam. Nós temos como opção terapêutica também o cetoprofeno, que também é um analgésico, inibidor da COX, causa um efeito benéfico, tem um efeito terapêutico bastante grande, faz um bloqueio dessa produção de prostaglandinas e tem ação analgésica que pode ser empregada nesse tratamento. E outra opção terapêutica que demonstrou uma eficácia boa é o ibuprofeno, tá? Ela demonstrou uma boa eficiência na analgesia, na diminuição do processo inflamatório, da dor durante a dismenorreia primária e com poucos efeitos colaterais, com poucas alterações como efeitos de desconforto gástrico, tá? Então é uma opção terapêutica bastante interessante. Vou dar destaque para o piroxicam SL sublingual, que tem uma rapidez na ação, que tem uma absorção aí que demora no máximo 4 minutos e já começa a fazer efeito. E a outra opção, o ibuprofeno aqui, que tem uma eficácia bastante grande, tem uma ação analgésica bastante intensa e tem poucos efeitos adversos, além de ter formulações que são formulações em cápsula, que são cápsulas em gel, que acaba tendo uma absorção mais rápida. Se você for pensar, um comprimido, ele vai demorar em torno de 20 a 30 minutos para começar a fazer o efeito. E na dor a gente não quer esperar, né? Então no caso de cápsulas que são cápsulas com gel, né? Então ele acaba facilitando bastante o processo de absorção, com 10, 15 minutinhos ele já começa a fazer o efeito. E outra opção é o naproxeno, que também tem uma ação terapêutica boa como analgésico, tem um efeito bastante interessante, bastante eficiente para controlar esses sintomas. Quais são os problemas dessas drogas especificamente, aí considerando o piroxicam como uma droga que pode causar esse problema que eu vou falar agora? Por exemplo, elas têm bons efeitos analgésicos, né? Então o efeito analgésico é bem interessante, bem importante, mas ela pode causar algum desconforto gástrico, porque como elas não são seletivas, elas acabam inibindo a COX-1 e isso diminui a produção de prostaglandinas que são benéficas, que protegem a nossa mucosa gástrica, que protege o nosso estômago. Então em alguns pacientes ele pode causar um desconforto gástrico. O mais perigoso aqui seria o piroxicam, que tem essa ação, o cetoprofeno também, o naproxeno, mas principalmente o piroxicam, que pode causar um desconforto gástrico maior. Na via sublingual isso ameniza um pouco, mas mesmo assim você tem uma diminuição da produção de prostaglandinas benéficas para o estômago, né, que são prostaglandinas que protegem a mucosa gástrica, que aumenta a produção de muco. Então a paciente pode apresentar um pouco de desconforto gástrico, ou de lesão gástrica, ou de sensações de dispepsia, de azia, por causa dessa alteração, por causa desse efeito do inibidor de COX. Então, probleminha maior aí com o piroxicam.
apesar da ação rápida dele, do sublingual ter um efeito muito rápido, um desconforto gástrico pode acontecer. Os outros também podem trazer esse desconforto gástrico, tá? Então eles também podem ter um pouco dessa alteração. O piroxicam é mais perigoso, mas os outros também podem causar esses efeitos. Nesse caso especificamente, estamos falando de drogas que não são seletivas. E aí eu vou mostrar uma outra opção terapêutica que eu acho extremamente interessante. É uma opção terapêutica muito legal, que eu falo sempre que seria talvez a melhor opção entre as drogas que a gente tem mais acesso, tirando aí as drogas totalmente seletivas COX-2, que são drogas que hoje só se compra com a presença e a apresentação e retenção de receita. Mas especificamente aqui a gente vai falar sobre o meloxicam. Eu coloquei aqui o Inicox DP, o Inicox disbinorreia primária, aqui, que é uma droga que é empregada para esse tratamento, para controlar essa cólica e para amenizar esses sintomas. O meloxicam é um analgésico, é um anti-inflamatório, na verdade, que tem uma ação analgésica bastante importante, tem uma ação anti-inflamatória também bastante importante. Ele normalmente vem na dose de 7,5 e 15 mg, especificamente na disbinorreia primária, 15 mg. E essa droga especificamente ela tem uma ação seletiva para COX-2. A ação seletiva para COX-2 vai fazer com que a gente tenha menos desconforto gástrico. Quer dizer o seguinte, que o paciente não vai ter aqueles sintomas de azia, de dispepsia que os outros fármacos podem causar. Então, nesse caso especificamente, é uma opção terapêutica muito interessante, tem uma eficácia muito boa, ela consegue reduzir o fluxo menstrual de 30% até 50%, reduzindo também esse processo do sangramento e a dor, claro, né? O processo de redução da dor é bastante intenso, tem uma eficácia extremamente interessante, sem causar uns efeitos adversos de lesão gástrica. Então isso é bem interessante, tem um efeito bem benéfico nesse processo todo, sem causar esse desconforto gástrico especificamente. Então é uma opção terapêutica legal. Como é que funciona a questão da posologia especificamente desse tipo de fármaco? A posologia está relacionada à utilização dele de um comprimido ao dia de 15 mg nos 3 dias que antecedem a menstruação. Então a pessoa vai tomar um comprimido por dia durante 3 dias antes de iniciar o processo da menstruação, antes de ter o fluxo de sangramento. E ela vai continuar tomando mais 2 dias seguidos, quer dizer, mais 2 primeiros dias da menstruação ela vai continuar tomando. Então são 5 dias seguidos, começando 3 dias antes de iniciar o fluxo e continua mais 2 dias durante o fluxo. Isso vai melhorar os sintomas, vai amenizar as sensações de dor que ela estava apresentando, vai melhorar o quadro clínico dela. Claro, se for um quadro de disbinorreia primária, né? Se for um quadro que não tem outras alterações orgânicas, isso vai conseguir melhorar muito o quadro clínico e reduzir os sintomas que ela está apresentando e fazer com que ela tenha uma rotina de vida normal. Então são 5 dias de tratamento, 15 mg nos 3 dias que antecedem a menstruação e mais 2 dias nos primeiros dias da menstruação. São 5 dias seguidos, 15 mg ao dia. Lembrando que esse aqui causa menos desconforto gástrico e demonstrou uma eficácia muito boa na disbinorreia primária. Vou colocar outras recomendações que a gente pode citar aqui, que são recomendações importantes para que você possa também amenizar esses sintomas, amenizar a dor, a cólica que a paciente está apresentando. Especificamente, exercício físico regular e moderado ameniza bastante os sintomas. Então as mulheres que fazem atividade física rotineira, semanalmente, quase que todos os dias, aí, pelo menos 5 dias por semana, pode amenizar bastante esses sintomas e amenizar bastante essas complicações, fazendo com que você tenha uma melhora na qualidade de vida. O exercício físico é útil para muitas coisas e nesse caso também ele ameniza essas complicações. Utilização de bolsa com água quente no abdômen, isso também pode amenizar esses sintomas, amenizar a cólica, melhorar o fluxo sanguíneo local. A gente falou lá atrás que uma das alterações seria esse processo de vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo, que sensibiliza nossos receptores, causando aí o processo da dor. Então a bolsa de água quente facilita a circulação sanguínea, melhora o fluxo sanguíneo local, diminuindo essa dor. Banho morno também, porque também ajuda nesse processo de relaxar, de fazer com que você tenha uma melhora do fluxo sanguíneo local e consequentemente ameniza a dor. Além de uma recomendação interessante que é o uso massagens, que são massagens relaxantes, que podem também amenizar essas cólicas que podem ser muito intensas, como a gente falou, pode causar até dificuldade de rotina, né? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas porque ela está sentindo muita dor. Então isso pode amenizar bastante esses sintomas
dessas pacientes. E, consequentemente, a gente tem outra recomendação, a diminuição no consumo de sódio, né, de sal especificamente, e do açúcar refinado 7 a 10 dias antes da menstruação também já demonstrou uma eficácia na diminuição dos sintomas dessa cólica. Então não está definido especificamente qual é o mecanismo desse processo, mas já tem estudos que demonstram que se a mulher fizer um processo de uma restrição, de uma redução, não é parar totalmente, mas uma redução, uma diminuição no consumo de sódio, de sal especificamente, de açúcar refinado, ameniza especificamente, durante 7 a 10 dias, ameniza esses sintomas do processo da menstruação. Então a gente colocou algumas recomendações gerais, recomendações não farmacológicas, colocamos recomendações e orientações quanto ao uso dos fármacos. Uma opção terapêutica, como a gente mostrou, o meloxicam é muito interessante. A gente tem outras opções que não são seletivas, como o caso do piroxicam, do ibuprofeno, mas a gente sempre lembra que é sempre importante você procurar o aconselhamento do profissional farmacêutico, o aconselhamento do profissional médico, de outros profissionais da área da saúde, principalmente se você tiver sintomas mais graves, sintomas mais pesados, e se na rotina do dia a dia isso estiver afetando muito as suas atividades. Todas as complicações relacionadas a esses processos, a gente lembra sempre que é importante que a paciente procure essa orientação específica, esse atendimento, porque cada caso pode responder de forma diferente. Essas são informações gerais, são informações que estão baseadas em evidências clínicas, mas se tiver alguma situação específica, isso pode fugir um pouquinho e ser diferente. Então é importante que tenha uma avaliação clínica especificamente do profissional que possa orientar você de forma adequada dentro do tratamento, dentro dos processos que a gente mostrou aqui. Agradeço novamente por você estar acompanhando o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva nele aí para você receber as notificações, as informações do canal. Nós vamos ter várias atividades, várias informações, e toda semana a gente está mostrando alguma coisinha voltada para a farmacologia, e são informações relevantes que você pode utilizar no seu dia a dia. Se você é profissional da área da saúde, você pode aplicar essas informações com orientações corretas junto com seus pacientes. Se você é um paciente especificamente, também pode colher essas informações e então melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia. Obrigado, acompanhe a gente nas redes sociais também. Até o próximo vídeo. Valeu!